Boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo já no YouTube, tá bom? Podemos começar. Boa palestra a todos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Monge Marcelo Barros. Boa noite, Moema, Miranda. Bem, esse é o segundo momento do nosso encontro, né? Nosso encontro é o Encontro das Pastorais Ambientais do Brasil. A gente teve início no domingo com a mística realizada por Dom Roberto, bispo da Diocese de Campos dos Goytacazes, né? Nosso assessor da CNBB. Ele presidiu a mística. Foi muito bom a participação de várias dioceses que estamos juntos, né, realizando esse primeiro encontro nacional das pastorais ambientais, dando início a essa grande articulação pelo bem da casa comum. E hoje a gente traz um debate muito importante, né? O Sínodo para a Amazônia e a Laudato Si, dois documentos importantíssimos para a Igreja no mundo e no Brasil, que traz a reflexão sobre as questões socioambientais, né, que, infelizmente, né, nosso planeta vem sofrendo, e está aí a pandemia, que não deixa negar, consequência dos atos irresponsáveis que a humanidade, mas principalmente o modelo de desenvolvimento, né, escolhido, vem trazendo para o nosso planeta e para as pessoas que vivem nele, porque tudo está interligado, como diz o Papa Francisco, né? E eu gostaria de falar também para as pessoas o seguinte: a gente ainda está aberto, viu, a inscrição. Quem quiser participar, receber o link, vão passando aí, podem divulgar pelas redes sociais, Pastoral Ambiental do Brasil, Pastoral no Facebook e Pastoral Ambiental do Brasil no Instagram. Né? Nesse momento a gente também está transmitindo pelo YouTube, do boa noite a todos e a todas também. E com licença, né, que nós estamos entrando na casa de cada um e cada uma. Não é verdade? E também nós temos um Zap, tá certo? Se vocês quiserem mais informações, é o 021 97 91 34 18 2. Vou repetir: 021 97 91 34 18 2. É o Zap que a gente tem para maiores informações sobre essa grande articulação das pastorais ambientais. Bem, para essa conversa de hoje, a gente está trazendo, tem a honra, né, de trazer o monge Marcelo Barros e a Moema Miranda. Marcelo Barros vai falar sobre a Laudato Si. Né? O monge Marcelo Barros, ele tem um trabalho com a teologia voltada aí para o diálogo interreligioso, né? Faz parte da Comissão Arquidiocesana de Olinda e Recife de Diálogo Interreligioso e vai nos ajudar aqui nessa reflexão sobre a Laudato Si. E a Moema, pós-graduada em Antropologia, faz parte do Serviço Interfranciscano de Justiça e Paz e Ecologia, né? Faz parte da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAM, assim como também o Marcelo Barros, né? E os dois estão aqui, ela vai falar mais sobre o Sínodo da Amazônia, para a Amazônia. E vamos aí saborear esse grande papo, né? Esse bate-papo aí sobre esses dois documentos muito importantes. Lembrando que as pessoas podem fazer pergunta pelo chat, tá certo? A gente vai estar anotando aqui as perguntas e, posteriormente, passando para os debatedores. A gente espera aí
está fazendo esse debate até 1h15, tá? Contado do início do início da palestra. A gente tem 20 minutos para cada debatedor. Posteriormente, a gente vai fazer as perguntas que o público for mandando. Então, Marcelo Barros, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo. Uma grande alegria estar com vocês. Boa noite, vocês todos e todas. Boa noite, Moema. Uma alegria imensa de poder participar dessa roda de conversa virtual com minha querida amiga e mestra, Moema, e sobre esse tema. E para vocês que começam um caminho, de certa forma, novo na Igreja Católica do Brasil. Quer dizer, novo, antigo e novo, mas novo no ponto de vista organizacional. E a Laudato Si, essa encíclica sobre o cuidado com a casa comum, primeira vez que um Papa escreve, toma como tema de uma carta, esse tema que ele mesmo chamou de ecologia integral e dedica a isso uma grande parte da encíclica, todo o capítulo 4º, a partir do número 137, essa carta ela é como se fosse a constituição ou a carta de princípios de qualquer pastoral ambiental. Então, ela é o documento-chave para vocês, para nós. Eu digo para toda a pastoral da igreja, porque não deveria haver uma pastoral ambiental que não fosse simplesmente para atravessar, para fazer uma ação transversal em toda a vida da igreja, em todas as pastorais. Então, a pastoral litúrgica ela é ambiental, ou deve ser, a catequese, todas as pastorais, né? E nem estou falando agora das pastorais sociais, até porque, quando a gente diz pastorais sociais, a gente pode imaginar, e todas não são sociais. Então, todas devem ser sociais e, nesse sentido, socioambientais. A Laudato Si ela é uma carta, eu penso que depois da Pacem in Terris do Papa João XXIII, no ano de 1963, portanto, mais de 50 anos antes, é o primeiro documento de um Papa dirigido a toda a humanidade. Uma carta encíclica dirigida à humanidade inteira, a todas as pessoas de boa vontade, como disse o Papa João XXIII na Pacem in Terris. E o Papa Francisco fez isso a partir de uma longa consulta, de uma participação humilde, amorosa, dialogante com os cientistas, com as outras igrejas, com personalidades de outras religiões. Então, a Laudato em si é como uma confluência de caminhos, e, para nós, ela tem essa importância de ser uma carta na qual todo o método latino-americano que a gente sempre teve desde Medellín, desde 1968, e que durante 30 anos foi um pouco ignorado ou abandonado pelas instâncias mais hierárquicas da Igreja Católica, ela retomou na Laudato Si com muita força o ver, aquilo que a gente chamava julgar, que seria o discernir, né?
não é um julgar no sentido de um julgamento, é um aprofundamento. E o agir no sentido de propostas de ação. E a carta tem esses três elementos que se entrecruzam, que um está dentro do outro, que quando eu vejo, eu já estou, de certa maneira, como diz Leonardo Boff, todo ponto de vista é vista de um ponto. Quer dizer, não é neutro, não é um olhar neutro, mas é um olhar em que a preocupação é o que é que está acontecendo com a nossa casa comum, que é exatamente o título do primeiro capítulo, o que está acontecendo. E aí o Papa fala da poluição, mudanças climáticas, questão da água, perda de biodiversidade, deterioração da qualidade da vida humana. Quer dizer, ele não está apenas tocando na questão ambiental, mas sempre no que ele considera como ecologia integral. Nos anos 80, nós fomos tocados por aquele livrozinho pequeno, simples, mas traduzido em muitas línguas, que aqui no Brasil fez muito efeito, né? As Três Ecologias, do Félix Guattari, e o Papa retoma isso, provavelmente já tendo lido também O Grito da Terra e Grito do Pobre, do Leonardo Boff, que o Leonardo desenvolve as três, e ele desenvolve até mais. A ecologia, além das três ecologias, quer dizer, ambiental, social, o Félix Guattari chamava mental. O Leonardo Boff diz interior, espiritual, né? E aí ele conclui com ecologia profunda, mas não aquela deep ecologia dos americanos, dos ingleses, europeus, mas de uma ecologia integral, justamente, uma síntese. E aí o Papa toca nisso. E aí liga com a fé da gente. E aí sempre no aspecto ainda do ver, que é qual é a diferença entre natureza e criação. E é muito bonito a diferença que ele faz, porque ele diz, na tradição cristã, eu vou ler para vocês o número 76 da Laudato Si. Na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com o projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado. A natureza se entende habitualmente como um sistema que se analisa, se compreende, se gerencia, mas a criação ela só pode ser concebida como um dom que vem das mãos do Pai. Então, gente, essa visão de criação, e que não é apenas esse debate que existe aí, é criação ou é evolução, né? E o pessoal que diz que Terra é quadrada ou é plana, ou os que dizem que a criação foi... Não tem nada a ver com isso. É da gente descobrir, além do elemento de toda a natureza como ela está, uma espiritualidade em que a natureza me fala. Ela tem uma profecia. A gente está habituado aos profetas humanos, mas os povos indígenas, as comunidades afrodescendentes, ouvem a profecia da terra. No candomblé, o iroco é uma árvore sagrada, é um orixá. E é um orixá original, quer dizer, dos mais antigos da humanidade. Os índios daqui do Nordeste falam nos encantados. Nós, cristãos, acabamos agora de celebrar a festa de Pentecostes. E o missal romano começa a missa de Pentecostes com uma palavra do livro da sabedoria que diz: o Espírito do Senhor enche todo o universo. E todas as culturas, todas as palavras podem expressar o Espírito. Gente,
ler a Laudato Si, ou reler, depois do Sínodo para a Amazônia, que a gente vai escutar Moema sobre isso mais especificamente. E agora, 5 anos depois, né, e em pleno momento de pandemia, é um convite para nós, e um convite para a gente se abrir ao outro, para a gente poder ter essa visão mais, vamos chamar assim, católica, katos holos, quer dizer, universal, aquilo que diz respeito ao universo. Hoje em dia, os grupos mais atuais chamam holística, mas o holístico é sinônimo de católico. E muitas vezes nós tornamos a palavra católica sinônimo de institucional, de referente a uma identidade que prende. E Deus nos chama a uma identidade que soma, que reconhece o outro em todas as suas dimensões. Então, a Laudato Si, ela tem essa primeira parte do ver, ela tem esse discernimento de todo um olhar bíblico sobre a ecologia integral, muito bonita, muito importante. E aí ele volta para uma análise já crítica e que aponta horizontes. Os capítulos do 4º em diante é, por exemplo, a proposta de um diálogo, uma espécie de aliança da humanidade pela vida. Uma aliança que ele propõe entre as religiões no diálogo ecológico. Propõe à Igreja uma conversão ecológica. E eu vejo quanto isso é importante cada dia da nossa vida, para nós todos. É como se a gente nunca tivesse suficientemente impregnado dessa espiritualidade. É sempre um caminho. E aí sim apontar outro estilo de vida. Imagina agora a humanidade sair dessa pandemia e as pessoas voltar para a normose, achando que é a normalidade. Então, gente, conversão ecológica, os sinais da gente viver isso, né, como um caminho novo. E o Papa é interessantíssimo. É que se alguém chegar para a gente e perguntar: você tem esperança de uma conversão ecológica do mundo, da humanidade? A gente descobre que a Laudato Si é uma carta da esperança. O Rubem Alves, nosso querido irmão que já partiu, ele dizia que otimismo é por causa disso, por causa daquilo outro. Aí a gente é otimista. A esperança é apesar de, não é por causa de. E o Papa faz uma crítica terrível, profunda, enorme. Ele aponta as feridas, ele coloca o dedo nas chagas, né, desse problema, mas, ao mesmo tempo, em nenhuma página transparece qualquer perspectiva que não seja de esperança. A humanidade tem todas as possibilidades de viver esse caminho novo. Gente, para nós, e eu digo nós porque me sinto um com vocês, das pastorais ambientais, é fundamental que isso seja vivido na prática, e eu faria 3 propostas. A primeira é trabalhar a dimensão ecumênica. É uma pastoral criada na Igreja Católica, é uma pastoral que pertence à organicidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas ela tem de ter essa dimensão de ecumenicidade para poder ser ecológica, senão ela não é. Porque a palavra ecologia vem da mesma palavra que ecumenismo, oikos, casa, a casa comum. A ecumene é a casa comum que o Papa defende
na encíclica Laudato Si, quando fala do cuidado com a casa comum. Então, essa é a primeira proposta. Ecumenicidade não quer dizer fazer pastoral ecumênica. A pastoral ecumênica tem uma outra pastoral na igreja que faz. Mas é a ecumenicidade da pastoral ecológica, a dimensão ecumênica da pastoral ambiental. Então, não estou propondo a vocês entrarem na pastoral ecumênica, estou propondo dar a dimensão ecumênica à pastoral ambiental. Segunda proposta, e aí quase entro no tema de Moema, atenção, diálogo e uma atitude de aprender das religiões e tradições originais dos nossos povos, indígenas e afrodescendentes. O Papa propõe isso na Laudato Si. O documento, o instrumento de trabalho do Sínodo propunha isso claramente, e o Papa retoma na querida Amazônia. Quer dizer, e aqui no Brasil, quem vive aqui sabe o quanto isso é importante para o momento atual que nós estamos vivendo, em que todos os dias existe perseguição, ataques a terreiros de candomblé, e muitas vezes são eles que se defendem. Mas é preciso que a Igreja Católica, que as pastorais, e aí a pastoral ecumênica, a pastoral do diálogo interreligioso, mas também a pastoral ambiental, possa inserir-se nessa defesa, nesse testemunho, porque quem faz isso não são os inimigos de Deus, faz isso em nome de Jesus. São crentes que dizem que Jesus... Então, nós temos que dar o testemunho contrário. A terceira proposta é, no momento atual, essa relação da ecologia integral, que assume uma dimensão política, a gente tem que deixar claro, tem que ser radical, não radicalista, mas radical, e a raiz das questões em dizer Deus não é de direita. E o momento atual brasileiro, a destruição da Amazônia, a perseguição aos povos indígenas, feito por esse atual desgoverno que nós temos, tem de ser denunciado e atacado por espiritualidade, por uma profecia de vida. E isso eu peço a vocês que não esqueçam, essas três dimensões: ecumênica, intercultural, portanto, intereclesial, intercultural, interreligiosa e política. Muito obrigado. Marcelo, eu não me canso de ouvir você falar. Né? Fantástico. Ilumina nosso caminho, nossa caminhada, principalmente como o senhor se referiu aí nesses tempos que o Brasil e o mundo, né, em si vem passando. Nem só falando de pandemia, mas falando da situação política, social que a gente vem vivendo. Em vários países do mundo, a gente viu um avanço da extrema-direita, né? E aqui no Brasil não foi diferente, a gente retrocedendo aí políticas públicas, políticas sociais, de uma forma gritante, né? E que a gente tem que se levantar. Concordo com o senhor, já fiz algumas questões aqui para a gente conversar depois, né? Agradeço ao senhor. E agora a gente vai ficar com Moema Miranda, falando sobre o sínodo, essa inter-relação, né, com a Laudato Si, dois documentos que vêm para iluminar nosso caminho, que vêm para trazer luz ao planeta Terra. Boa noite, Moema. Boa noite, querido. Bem, boa noite, Marcelo. É uma honra estar com o Marcelo. Ele, sim, meu mestre, claro. E é realmente uma grande honra. E eu acho que nesses momentos que a gente está vivendo, de que o mundo está de ponta cabeça, é muito importante a gente saber a quem a gente reverencia. Então,
Marcelo, meu mestre, é uma honra poder estar junto contigo. Agradecer a vocês todos, né, que nessa terça-feira, 8 horas da noite, aqui pensando no melhor. Então, é de fato uma alegria, uma honra conversando com vocês. Eu acho que algumas questões que o Marcelo já ponderou em relação ao tema, ao nome pastoral ambiental, eu até sugiro que a gente retome um pouquinho depois no diálogo, né? Por que pastoral ambiental e não socioambiental? Quando a encíclica Laudato Si diz, olha, não existe uma crise ambiental e outra social, existe uma complexa socioambiental. Hoje a gente cada vez mais compreende que não existe ambiental como uma coisa que está lá fora da janela da nossa casa e aqui nós estamos no social. Então, por que não, né, uma pastoral ecológica, no sentido do oikos, da casa, e não do ambiente, que está talvez mais relacionado a uma ideia de natureza, como o Marcelo se refere aqui, né? A questão ambiental, ela nasce muito conectada a essa tensão de uma natureza que começa a ser atacada. São coisas importantes, mas eu acho que justamente o que nós na Igreja conseguimos avançar e conseguimos Francisco, um Papa que vem do fim do mundo, e ele talvez pensasse geograficamente, né, vem de fora da Europa, vem do fim do mundo, vem aqui nosso vizinho, mas talvez não soubesse que também temporalmente ele ia estar vivendo o fim de um mundo. E acho que a ciência ela é muito importante. Nós que estamos vivendo tempos pandêmicos, temos que aterrissar esse chão da dramaticidade e da intensidade do que nós estamos vivendo. O mundo não voltará a ser o que era antes. 2020 é um ano marcante na história da humanidade do planeta, justamente porque a história humana e a história do planeta se imbricam de uma maneira intrínseca. Não dá para falar de um sem falar de outro. Daqui para frente não vai dar mais para falar de sem falar de aquecimento global. Quer a gente queira, quer não. Nos 30 anos, os cientistas estavam gritando, os indígenas estavam gritando, os quilombolas estavam gritando, mas a gente estava tão surdo que diz o Papa na encíclica Laudato Si, a gente esqueceu que era terra. Você vê o nível do nosso esquecimento. O Papa começa dizendo isso, a gente esqueceu que a gente era terra. E eu gosto muito da concepção que está aí no parágrafo 2, porque a primeira vez que eu tive atenção chamada para isso foi numa conversa lá em Palmas, e um indígena com a gente disse, eu acho muito estranho vocês, porque vocês dizem que vocês são parte da terra. Se vocês são da terra, vocês podem estragar uma parte e ficar com a outra. Nós não, nós somos terra. E é isso, né? Os Krenak, eles são o rio. Os Yanomami, não tem isso de que nós somos parte da natureza. Nós somos natureza. E aqui retoma de uma perspectiva espiritual profundíssima, uma releitura que também faz uma autocrítica de outras leituras da nossa própria tradição cristã, e ele diz, nós somos terra, nós somos terra. Essa compreensão, eu acho que marca uma diferença, e por isso eu deixo aí para vocês esse questionamento sobre se pastoral ambiental seria a forma contemporânea de nós falarmos sobre isso. Contemporânea do caos, contemporânea do apocalipse. E eu, mente apocalíptica, amo o apocalipse por muitas coisas, mas particularmente por Apocalipse 12, quando está aquela confusão, o dragão no céu perseguindo a mulher vem para a terra, o dragão vem atrás, a mulher vai para o deserto, e aí, no versículo 12 do Apocalipse, diz, e a terra veio em socorro da mulher. É muito dessa ideia, porque, primeiro, é uma ideia, a mulher representando a humanidade, o que já é maravilhoso, porque, normalmente, a tradição androcêntrica, o homem representa a totalidade, né? A gente costuma dizer assim, não,
porque o homem fez tal coisa. Não, mas eu estou falando também das mulheres, é porque o homem é uma forma genérica. Então, é bom quando o genérico é a mulher, e quando vocês estão incluídos em nós. Talvez esse seja o correto, porque vocês estiveram incluídos em nós, todos vocês estiveram habitando de mulher, né, antes de vir à luz. Então, é muito linda essa ideia, mas é muito bonita a ideia de que a terra sorre, que tem a ver com isso que o Marcelo falava, de uma sabedoria intrínseca da terra, o que o Raymond Panicart chama de ecosofia. Então, tudo bem, você tem a oikos, a economia, o nomos da administração da casa, você tem a ecologia, quer dizer, você tem a compreensão, o logos sobre a casa, mas você tem também a ecosofia, que é o intrínseco à natureza. E aí, lá em Mateus, quando Jesus fala, olhai os lírios e aprendei dos pássaros. E ali, para mim, é a marca do momento presente. O que é para aprender? Qual é a essência do aprendizado que Jesus propõe? Lembra que logo antes ele te disse, não podeis servir a dois senhores. Para servir ao dinheiro e a Deus. Escolhe aí. E ele diz, olha para eles, não é que eles vivem em pobreza, nem que eles vivem em carência, não, eles vivem numa abundância e numa plenitude, mas eles não acumulam. E nessa crise que nós estamos vivendo, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, nós vamos vendo cada vez mais claro como é a tendência de alguns a acumular excessivamente, gera o conjunto, crises, como dizia o Marcelo, da crise socioambiental. Então, a lógica de uma economia organizada em função do mercado, em que tudo vira parte da economia, na verdade, do Deus dinheiro, mesmo os capitalistas são peças na engrenagem, né? Porque o capitalismo não pode parar de crescer. Então, os capitalistas, eles são peças na engrenagem porque aquele negócio já saiu do eixo, e o Deus dinheiro não tem limite. Não ter limite, ele viola a natureza, viola os filhos da natureza, viola até os filhos da terra. Então, na encíclica Laudato Si, o Papa faz essa grande revolução que ele se propõe a fazer. Ele faz uma revolução no sentido de virar de ponta cabeça, de dar a volta, cavalo de pau, e olha para o outro lado e volta. E esse voltar, que é uma das formas bonitas da compreensão de conversão. Outro dia, Marcelo estava estudando o próprio Oséias com o Rafael, que é o presidente atual do CEBI, dizia para a gente que na Bíblia grega a tradução de conversão é volta, volta. A modernidade não pensou jamais em volta. Todos nós modernos nascemos e há 400 anos estamos acreditando que o futuro será melhor do que o passado. Que, né, no futuro as coisas estarão melhores. E agora nós estamos entrando em choque total entre esses sistemas, o sistema terra e o sistema capitalista. Eles estão se chocando. E é impossível para o mercado continuar oferecendo aquilo que ele prometia. É impossível. E por isso, essa, mais do que uma crise ambiental, nós estamos vivendo um colapso de grande profundidade. Então, a ideia de voltar, eu acho que se você pega a encíclica Laudato Si e vê o que foi o desdobramento do Sínodo para a Amazônia, o Papa disse, eu quero ver se a encíclica Laudato Si se ela pode ter concretude, eu quero ver isso na Amazônia. E entre a encíclica e o início do Sínodo, o Papa compreendeu, do meu ponto de vista, de uma maneira brilhante, e não à toa ele é hoje o maior líder mundial. Vocês sabem, saiu uma pesquisa, e o Papa Francisco é reconhecido mundialmente como o principal líder internacional. Eu tenho vários amigos ateus que me dizem, Moema, com esse teu papo eu até quero entrar para ele novo. E, de fato, a Católica volta a assumir um lugar preponderante porque dá passo atrás. E essa grande volta é reconhecer, gente, se a economia de mercado do país a esse caos, existe algum povo que não viveu assim? Sim, porque na Laudato Si o Papa diz, olha, esse sistema tem vencedores e vencidos.
O Marcelo já falava isso, não tem neutralidade. Esse sistema tem vencedores e vencidos. E eu me coloco no lugar dos que são e que são o pobre. Dos vencidos que não se entregam, porém. Essa é a esperança. Essa é a esperança. A esperança resistente, a esperança teimosa, a esperança que diz ao a morte não terá a última palavra. Essa é a Igreja Madalena hoje, a que escuta a voz do ressuscitado e diz: a morte não terá a última palavra, o império não terá a última palavra, o mercado não terá a última palavra. É o que nós estamos vendo acontecer, por exemplo, nas ruas dos Estados Unidos, os negros dizendo: vocês continuarão nos oprimindo dessa maneira. E o que nós começamos a ver esse final de semana nas ruas do Brasil. Então, essa reação que vem de onde a gente não espera, que é maravilhosa, é, de uma certa forma, na passagem da Laudato Si para o Sínodo da Amazônia fez. Ele começou o sínodo em Porto Maldonado, ele lançou o sínodo em Roma, mas para valer o processo sinodal começou em Porto Maldonado, numa cidade aqui no Peru, na Amazônia peruana, conversando com os indígenas, e nesse dia ele: meus irmãos, a Amazônia é uma terra disputada, de um lado por vocês e de outro pela ganância ilimitada das madeireiras, ele cita nome e sobrenome, das madeireiras, das mineradoras, do gado, da pecuária. Não tem mais ou menos. No tempo apocalíptico não dá para você ficar mais ou menos. Tudo está desvelado. Então, o Papa começou com os indígenas e dizendo: ajudem os bispos de vocês a fazerem uma na Amazônia que não seja só uma igreja de defesa dos indígenas, que isso a igreja fez muito bem. Não é só uma igreja indigenista, mas é uma igreja com rosto amazônico. E o sínodo é um sínodo da catolicidade, como disse o Marcelo. Ele é um sínodo para toda a igreja. Ele não é um sínodo para a igreja que está na Amazônia. Ele é um sínodo a partir da Amazônia, para o conjunto da igreja. Com essa proposta, galera, volta. E por isso o sínodo é tão difícil de engolir. E mesmo em Roma, quando nós estávamos, isso foi dito e redito. Era um choque de dois rios, de dois grandes rios. O Amazonas, que vinha de um processo pré-sinodal, com consultas, com escuta, com conversa, com diálogo, e o Tíber, aquele rio de Roma, o rio da regra, o rio da ordem. E esse choque foi vivido com intensidade durante esse sínodo maravilhoso, esse encontro de 20 dias, em que os padres sinodais, mas também nós, auditores, também os peritos, muitas mulheres e muitos indígenas falaram a sua própria palavra. E falaram a sua própria palavra com uma amorosidade que eu sempre me admiro. Como é que pode, depois de ter sido oprimido, depois de ter sido arrebentado, depois de ter sido violentado, depois da colonização da colonização do imaginário, da colonização da realidade, tão perverso isso, como esses povos conseguem ter a magnanimidade, chegar e de todas as coisas maravilhosas. Eu me lembro um momento em que o presidente da COICA, da Coordenação Andina das Organizações Indígenas, disse no momento, nos 4 minutos dele: Francisco, hermano, los emplumados estamos acá, invitastes, humanos. Essa palavra, essa expressão de amorosidade mútua, de reconhecimento de quem fala e é escutado, essa mudança de lugar de fala, como tem dito, é o maior aprendizado do processo do sínodo. Porque o sínodo não é um sínodo para ensinar aos amazônidas o que eles devem fazer, nem aos indígenas, nem aos quilombolas, nem aos ribeirinhos. É um sínodo para pedir ajuda, para nos ensinar. E aí tem uma coisa que é a ferida narcísica, sabe? Aquela assim do homem branco poderoso romano que saiu para conquistar o mundo, que saiu para ensinar qual era o sagrado, qual era a forma certa. Não são os encantados, é o Divino Espírito Santo, e é assim que faz, e saiu propondo desenvolvimento, progresso.
e, de repente, o Papa diz: voltar, olhar para trás, porque nós esquecemos que éramos terra. Se a gente esqueceu terra, a gente esqueceu mais ou menos tudo. E tem que reaprender, e tem que desaprender. E esse é um esforço doído, e que não dá para fazer sozinho. Eu tenho dito isso, já disse muitas vezes, quem já me ouviu vai estar cansado, mas eu acho que o processo de conversão tem duas dinâmicas possíveis. Uma, que é a mais conhecida entre nós, a dinâmica de baixo para cima. Então, aquelas imagens dos santos que olham para baixo, né, córdia para os pobrezinhos que estão aos seus pés. Então, aquele menino estava drogado, encontrou Jesus e se converteu. A menina estava perdida, encontrou Jesus e se converteu. Subiu, né? Subiu, entrou. Mas a conversão paradigmática, o modelo de conversão para nós, cristãos, é Paulo. E o modelo de Paulo é a conversão da queda, não é a conversão da ascensão. Paulo era poderoso, era homem, era branco, era judeu, era romano, ele vinha com o poder do império, com o poder do Estado, com o poder do templo, e no caminho, chegando em Damasco, eis que alguém o chama. Saulo, Saulo, o que você está fazendo? Chama pelo nome. E a luz é tão grande que o primeiro efeito da luz é a cegueira. Quando a gente tem uma iluminação, a gente fica cego. Isso, a conversão tem um primeiro momento que é esse de caramba, o que eu fiz até aqui? Ato segundo, Paulo cai por terra. Sem cair e voltar ao que é essa imbricação com o humus, com a terra, é muito difícil a gente fazer conversão. Paulo, cego, Paulo, caído, e dizem, vai lá e encontra aquela comunidade que você ia perseguir, aí eles vão te dizer qual é o caminho e por onde caminhar. Gente, a conversão tem um momento de ação pessoal, ela exige esse esforço pessoal intransferível. E em milhares de milhões de anos de homo sapiens, de criação, nunca existiu um Marcelo Barros e nunca existirá outro. Nunca existiu um Rodrigo e nunca existirá. Portanto, cada um de nós é extremamente importante. Não um indivíduo que é um número, faz o mercado, que bota simplesmente um a mais, um a mais, um a mais, ou um a menos, um a menos, um a menos. Uma pessoa na totalidade, única, amada, querida, desejada, desde antes de vir pelo Senhor da criação, pela Senhora da criação, pelo Deus Mãe e Pai. Cada um de nós, então, tem uma responsabilidade pessoal, mas o exercício da conversão só se faz em comum, só se faz em comunidade. Sem a comunidade que acolheu Paulo, que venceu o medo que tinha, e sem Paulo, que venceu o medo que tinha dessa comunidade, não haveria conversão. Nós vamos entrar, nós já estamos no tempo do grande medo. O tempo da pandemia é o tempo do grande medo. O medo do invisível, o medo do vizinho, o medo da falta de emprego, o medo da imprevisibilidade. As coisas acontecem e a gente não dá conta de interpretar. E o medo, um sentimento muito poderoso. Não à toa fala inúmeras vezes, não tenhais medo. A fé de vocês ainda é pequena, por isso vocês têm medo. Mas vejam, não significa que Jesus não teve medo. Ele também teve medo. Ele também suou sangue. Olha quanto medo. E o medo é um daqueles sentimentos que, como a gente não gosta, a gente não olha. E o medo, muitas vezes, ele se apodera de nós. E a gente faz coisas que nem nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, certamente já tivemos a ter medo, porque fomos assaltados, porque estávamos numa situação de violência. E a gente, em geral, não sabe como atua na hora da violência. A parte mais interior do nosso cérebro é o cérebro reptiliano que vem na frente. E a gente pode sair
e se arriscar, ou a gente pode se encolher e virar uma pessoa tartaruga fechada no nosso próprio mundinho e nenhuma alternativas para enfrentar o medo. Tem um sentimento poderoso do que o medo, que é o sentimento do amor. E isso o Sínodo expressou. O amor é o respeito pela diferença, o amor é o respeito pela diversidade, é sempre ecumênico, como disse o Marcelo, é sempre mais amplo, é sempre maior do que si mesmo, e é sempre mais frágil, mais exigente, mais delicado. Nós precisamos aprender a conhecer o nosso. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso medo. Só vamos fazer isso em comunhão. E o que o Papa no Sínodo nos pede é isso. Vamos descolonizar a nossa mente. Vamos escutar quem pode nos ensinar. Vamos nos colocar em sinal de respeito. E vamos caminhar como quem sonha e como quem atua, sabendo que nesse mundo, no momento da disputa, nós temos um lado. E aí, essa é, de novo, a grande experiência e de todos os documentos, a querida Amazônia, o documento, o documento preparatório, o documento final do Sínodo, todos eles juntos. Eu amo todos, mas aquele parágrafo 22 do documento final, que nos chama a sermos uma igreja Madalena, me toca particularmente, e eu acho que os tempos pandêmicos e pós-pandêmicos, que ainda serão pandêmicos, essa é uma chamada para toda a igreja. Vejam, Madalena e outras mulheres, Maria de Cléo, ficaram lá naquele momento em que o mundo estava se acabando, o mundo delas estava se acabando, o mestre estava na cruz. E elas ficaram. E elas foram embora à noite e voltaram na madrugada do dia. Tiveram medo, e elas tinham que ter medo, e tinham que ter prudência, porque o medo é um sentimento de amplo espectro. Em um lado, ele leva ao terror, à paralisia, à covardia, à mediocridade, mas no outro lado, quando a gente reconhece o perigo, ele nos leva ao cuidado, ele nos leva à prudência, ele nos leva à mútua proteção. As mulheres não saíram como os discípulos correndo para ver quem chegava primeiro no templo. Elas caminharam juntas. Elas foram levando perfume. Elas enfrentavam o templo. Elas enfrentavam os romanos. Elas enfrentavam, inclusive, os outros apóstolos que diziam para elas não irem. Elas enfrentaram o medo por um grande amor. Um grande amor é o que pode ser maior do que o medo. Um grande amor pela criação, um grande amor pela casa comum, um grande amor que se realiza em comunidade. Jesus, exemplos à sabedoria, e são muitas. Eu ficaria com essa indicação do Papa. Escutemos o Espírito. Vamos com calma, vamos com força, vamos com coragem. O Papa termina a encíclica Laudato Si de um jeito que eu gosto muito, porque é aquela oração, e é o número 206, e ele diz, depois de longa reflexão, jubilosa e ao mesmo tempo dramática, assumir a seriedade dos tempos que nós estamos vivendo é a nossa única condição de encontrarmos uma saída, não é a saída do terror. E quando ele começa a oração, ele diz, Deus onipotente, Deus grandioso, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina de vossas criaturas. Vós veis com a vossa ternura tudo o que existe. Deus, que é onipotente, Ele, em que nós somos, existimos, vemos, Ele habita a mais pequenina das criaturas e envolve de ternura todo o criado.
Nós, então, na pastoral ecológica, nós na pastoral ambiental, nós nas pastorais de defesa da vida, caminhamos porque muito amamos, porque temos muita ternura e temos muito bem-querer. E por isso podemos ser fortes para enfrentar os tempos tão difíceis que virão pela frente. Obrigada, gente. Muito bom. Tenho certeza que todos e todas estão aplaudindo em casa. Né? É muito bom quando a gente escuta essas palavras, né? Porque são palavras que nos animam a nossa caminhada. Porque nesses tempos difíceis, né, é necessário perder o medo, e a gente perde o medo quando escuta essas palavras, né, como foi dita aí por Moema, palavras que fortalecem, que fazem construir nosso caminho também. E a gente tem algumas perguntas aqui. Teve uma que, assim que Marcelo falou sobre as dimensões, eu mesmo anotei aqui, uma pergunta minha, mas que já apareceu também aqui no chat, né? E aí eu vou fazer assim, eu vou pegar duas perguntas, e aí tem perguntas gerais, não especificaram assim, essa pergunta para fulaninho, ciclaninho, né? Para Marcelo, para Moema, né? Foi aberto, perguntas abertas. Então, eu vou fazer duas perguntas, vocês respondem, eu faço mais duas, e a gente vai equilibrando, né? Dessa forma até a gente vai batendo esse papo aqui. Então, a pergunta é a seguinte, é uma colocação diante, né, de uma igreja tão conservadora, diante de uma sociedade, né, porque a igreja vai refletir a sociedade tão conservadora, como a gente colocar essas dimensões, Marcelo, que foi falado, né, dimensão ecumênica, intercultural e política, que forma a gente na nossa prática pastoral, né? Como diz a história, no chão de fábrica, né? Lá na comunidade, na igreja, com o pároco, com o padre lá da minha comunidade, até com os bispos, né? Que estão por aí. Como a gente colocar essas dimensões, a ecumênica, a intercultural e política. E, Moema, também fiz uma aqui. Vou começar com essas duas. Você falou de vencedores e vencidos, né? Que a gente está em um mundo em que o sistema coloca vencedores e vencidos. Foi dito pelo Papa. E você trouxe para a gente aqui. Queria que você fizesse essa relação. Isso foi uma coisa que eu escutei até em uma dessas lives aí. Relação com a questão do antropoceno, né? Alguns pesquisadores trazem esse conceito das eras geológicas e dizem que a gente agora está vivendo um antropoceno, ou seja, o ser humano ele tem uma influência tão grande no ambiente, no meio ambiente, nos ecossistemas, que está modificando. E aí vem o antropoceno. Sendo que eu faço o seguinte questionamento. Esse antropoceno, quando a gente traz esse conceito de antropoceno, ele não seria generalizar, ou seja, todos os seres humanos causam esses impactos, essas degradações ambientais? Isso não seria restrito a um grupo, já que a gente traz aqui, trouxe nessa conversa gostosa aqui, que os povos tradicionais eles têm muito a nos ensinar, ou seja, são seres humanos que têm para ensinar para outros seres humanos. Uma parte da sociedade é que está aí provocando a degradação, regido por um processo de desenvolvimento extremamente danoso. Então, né, trazendo que a história dos vencedores e dos vencidos. E essa história de antropoceno, que junta tudo no balaio só. Né? Então, Marcelo, Moema, deixo com vocês aí a palavra. Vamos lá. Moema quer começar?
Então, gente, que a igreja seja majoritariamente conservadora, que a sociedade seja uma sociedade que já os escritos joaninos chamavam de mundo, no sentido de que nós não somos do mundo, e Jesus ora dizendo: não os retires do mundo, mas os preserves do maligno. O Mahatma Gandhi dizia: comece por você a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu proponho 3 pontos para vocês diante disso que você perguntou. Como agir numa igreja conservadora. O primeiro é: vamos começar por nós. Essa conversão que Moema falava agora, né? E que é sempre conversão, quer dizer, uma volta juntos. É converter, voltar juntos. Então, vamos começar por nós. Eu tenho que, todo dia de manhã, quando acordo, dizer: hoje vai ser o dia da minha conversão. Então, a primeira coisa. A segunda é dialogar. É dialogar. Eu dialogo do jeito que for possível, até o ponto que der, abertura total. Dialogar. Quanto mais o diálogo, quer dizer, o entrar no logos do outro, quanto mais eu respeito, eu assumo a alteridade, mais a gente consegue dar passos. O terceiro ponto é: os profetas sempre atuaram por sinais, não só por palavras. Na Bíblia, o profeta Isaías ficou nu para mostrar como é que a sociedade estava. O profeta Jeremias, ele pegou uma canga de escravo e colocou nos ombros e saiu na rua com a canga de escravidão. Alguns profetas, Oséias, né, fez do casamento dele uma profecia. Quer dizer, então, fazer sinais proféticos. Quer dizer, sinais sociais, nesse sentido de socioambiental. Então, por exemplo, a gente está falando de energias renováveis. Eu cheguei para trabalhar numa quaresma em um grupo, como se fosse aqui a Caritas, na Bélgica, em Bruxelas. Toda uma área da Bélgica, a área flamenga, de língua flamenga. Descobri que todos, não uma pessoa, todos da equipe tinham largado o automóvel. Todos andavam de bicicleta. Claro que Bélgica é a Bélgica, então tem metrô para todo canto, tem trens. Aqui no Brasil não é a mesma coisa. Então, pelo amor de Deus, né? Eu nunca tive carro na minha vida, nem sei dirigir, para dizer a verdade a você. Mas eu compreendo perfeitamente que meus irmãos, meus colegas, etc., quer dizer, tenham e precisam de ter, não tem jeito. Mas se a gente, por exemplo, pode dar um sinal profético nesse sentido, né? De ir na direção de uma energia renovável, de mudar a eletricidade da casa por energia solar, e começar a ir trabalhando nessa linha. Então, você vai abrindo caminhos. E compreender que toda profecia ela é minoritária, ela é marginal, ela é sempre. Você sabe que Dom Helder Câmara, quando estava com 88 anos, recebeu aqui no Recife o ABPR, fundador dos Trapeiros de Emaús. E um jornalista perguntou a ele: vocês dois estão com 88, 89 anos
E desde jovem vocês trabalham para transformar o mundo. O que é que vocês até aqui conseguiram? Você acha que conseguiu muita coisa ou pouca coisa? E Dom Helder respondeu: meu filho, não compete a nós quantificar o que é que nós conseguimos ou não conseguimos. Paulo disse na carta aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, Deus é quem faz crescer. Agora, eu só posso responder para você uma coisa: é que nós vamos dar até o último suspiro da vida nossa por aquilo que a gente acredita. Pronto. Então, essa é a profecia. Eu vou dar até o último suspiro da minha vida por aquilo que eu acredito. Tá bem? Moema. Desculpa, levei um tempo aqui para mim. Não, é tão bom escutar o Marcelo, né? Verdade. Essa coisa que eu acho que a nossa geração, eu vou só desviar para... Escutar você é melhor ainda. Eu vou só desviar por esse ganchinho do Marcelo para depois falar do antropoceno, que é um tema que eu amo. Mas é que eu acho que a geração foi uma geração que pensou nas grandes mudanças. E tem que pensar mesmo. A nossa foi uma geração utópica. Mas eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo, outro dia eu escutei falando isso, eu gostei muito, ele disse, olha, eu não vou gastar tempo brigando contra a igreja, que, honestamente, hierárquica, tudo isso. Eu vou, porque eu também sou igreja, fazer a igreja que eu acredito, quem acredita. Então é isso, como Dom Helder. Até o último momento, vamos fazer junto o que for melhor nessa igreja, que, graças a Deus, tem o Papa Francisco que nos acolhe. Quem podia imaginar de nós que no meio do antropoceno, no meio da pandemia, a nossa igreja ia ter o principal líder do mundo. Então, é muita responsabilidade nossa fazer, e eu acho que a gente deve gastar menos tempo brigando com quem não quer e mais tempo encontrando caminho, construir as coisas que pelas quais a gente acha que vale a pena dar toda a nossa vida, né? Seguindo essa grande inspiração. Agora, Rodrigo, eu acho que esse tema que você colocou é super importante. Ele é um tema que eu adoro e a gente até pode depois conversar mais sobre isso. A questão do antropoceno, a percepção de que o planeta Terra estava sofrendo uma mutação que a gente chama geofísica, foi organizada, foi sacada pela primeira vez por um cara chamado Crutzen, que foi prêmio Nobel de Química, e ele começou a perceber que os efeitos cumulativos da ação humana, isso que o Papa Francisco chama da raiz humana da crise ambiental, não era mais só como nos anos 70, os anos 60, que a gente achava que eram anos de poluição em determinadas áreas. Os efeitos cumulativos da ação humana estavam afetando toda a estrutura geofísica do planeta. Então, hoje, tem plástico na fossa mais profunda do oceano. Hoje, o planeta Terra tem uma poluição lumínica que afeta o conjunto dos outros astros pelo excesso de luz que nós temos no planeta. Isso faz com que, independente do que a gente quer, a era em que toda a civilização e a cultura da humanidade se desenvolveu, o planeta que nós conhecemos, o planeta nós não teremos mais. Então, o planeta onde nós vamos habitar, as gerações que virão, é um planeta diferente daquele em que 12 mil anos de história da humanidade, do Homo sapiens, constituiu.
A ideia de natureza como uma coisa lá fora que eu posso medir, a ideia que vem de Galileu e que depois deu base para toda a revolução científica, de que eu posso compreender as leis da natureza de forma matemática, portanto, eu posso prever, isso está entrando em questão. Os instrumentos científicos desenvolvidos no Holoceno, que foi essa etapa do planeta em que a gente tinha um certo equilíbrio, uma previsibilidade, isso está mudando. Então, a gente vive numa etapa que a gente chama de caos sistêmico. Caos sistêmicos, a imprevisibilidade é a principal característica. Então, a relação tradicional de causa e consequência, pego água, coloco para aquecer, quando dá 100 graus centígrados, que é cumulativo, no antropoceno, e dada a relação simbiótica entre todos os sistemas, nós vamos ter consequências que crescem número geométrico e que a gente não sabe, a ciência no Holoceno não tem instrumentos para saber. Então, essa consciência, ela precisa ser cada vez mais adquirida. Ela ainda não está. Mesmo as pessoas de esquerda, mesmo intelectuais. Então, o antropoceno não é uma decisão, não é porque a gente acha bacana. O antropoceno, assim, as pedras falarão. Sabe a coisa das pedras falarão? É isso. Daqui a milhões de anos, o resultado da explosão da bomba de Hiroshima vai estar fixado nas pedras. E por isso essa definição é uma definição tão importante. Agora, tem uma espécie, e não tem duas, que podem fazer isso. As formigas não podem, os morcegos não podem, as araras não podem, os rios não podem. Só tem uma espécie entre todas as espécies criadas que tem essa capacidade. Em 1950, um livro do Gunther Anders maravilhoso, que é O Tempo do Fim, Anders disse: depois da bomba de Hiroshima, nós sofremos uma mutação ontológica. Nós deixamos de ser uma espécie moral e passamos a ser uma espécie mortífera. A partir de agora, a espécie humana não tem como recuar disso que ela aprendeu. Ela pode destruir o planeta Terra. E ele já dizia isso, Gunther Anders, de 1960, ele já dizia que estabelece uma humanidade de tipo A e uma humanidade de tipo B, porque não todos nós podemos explodir a bomba atômica. Eu não sei fazer. Eu, igual o Marcelo, não sei nem dirigir carro. Como é que eu vou poder explodir a bomba atômica? Não há possibilidade. Mas, nessa diferença, é essa espécie Homo sapiens, que não é qualquer outra espécie, é só essa, que pode chegar a ter esse nível de destruição. Por isso, entre todas as coisas maravilhosas em si, Laudato Si, tem um parágrafo que cada um de nós vai ter o seu queridinho, né? O queridinho vem logo depois daquele que o Marcelo leu, e é o 79, que ele diz assim, olha, nesse universo que vive, composto por sistemas abertos, que entram em comunicação uns com os outros, ou seja, o planeta é um sistema aberto, não é uma máquina, não é um relógio que a gente sabe como vai funcionar, é um sistema aberto que vai se transformando. Nesse sistema aberto, nós podemos descobrir inumeráveis formas de relação e participação. Isso nos leva também a pensar o todo como aberto à transcendência de Deus, dentro do qual se envolve. Aí ele fala mais um pouquinho, depois ele diz assim, olha, a liberdade humana pode prestar sua contribuição inteligente para uma evolução positiva, como pode acrescentar novos males, novas causas de sofrimento e verdadeiros. Isso dá lugar à apaixonante e dramática história humana, capaz de transformar-se num desabrochamento de libertação, engrandecimento, salvação e amor, ou, pelo contrário, curso de declínio e mútua destruição. Por isso, a Igreja, com sua ação, procura não só lembrar o dever de cuidar da natureza, mas também e, sobretudo, proteger o homem da destruição de si mesmo. Então, não atuamos da mesma maneira.
Não todos atuamos da mesma maneira. E tem quem proponha que esse período chamado capitalceno, porque é o capitalismo como uma forma de vida e não o antropos como uma espécie. Só que, independente de qualquer coisa, nesse sistema desigual, é o antropos o que gera, e também é o antropos o que pode superar essa alternativa. Então, é verdade, os 10% mais ricos da população são responsáveis por 50% da emissão dos gases de efeito estufa. 50% vem dos 10% mais ricos. Mas a salvação virá dos pobres ou não virá. E nós também somos sapiens. Muito bom. Então, vou agilizar mais um pouquinho aqui, né, para que chegaram mais algumas perguntas. O Wagner Martins Ribeiro, ele pergunta o seguinte: por que dois documentos tão importantes como a Laudato Si e o documento do Sínodo e sua exortação apostólica pós-sinodal são tão desconhecidos e não abraçados, não acolhidos por muitos católicos? Deixa eu fazer outra aqui para a gente ir adiantando. Essa aqui é de Cristina Portela. Ela pergunta: difícil lidar com a dificuldade de vários católicos que conheço que ainda acham o cuidado com a casa comum algo secundário. É possível falar um pouco sobre isso? E eu acho que Wagner Martins Ribeiro pergunta novamente. Ah, não, esse aqui já foi. Eu deixo essas duas perguntas. Por que a Laudato Si e o documento do Sínodo são ainda pouco conhecidos pelos católicos, né? E também como falar do cuidado na casa comum, se é possível falar desse cuidado com a casa comum dentro da igreja para as comunidades católicas. Para os dois. Moema, você não quer começar dessa vez? Não. Não, Marcelo, começa aí. Eu te... Olha, eu respondo o que eu penso sobre isso. A minha experiência é a pergunta seguinte: quem é o teu Deus? Quem é Deus? E o que é viver a fé para nós? O rapaz chegou para o Pedro Casaldáliga, nosso querido irmão patriarca, né? E disse: bispo, eu sou ateu. E o Pedro perguntou: de qual Deus você é ateu? Porque dependendo de qual for, eu também sou. Então, acho que o que está por trás da primeira pergunta e da segunda pergunta é: que Deus é esse? Porque se a gente tiver um Deus separado de nós, um Deus poderoso, onipotente, mas, de certa maneira, desligado. E eu diria, a minha experiência de monge, quantas vezes eu mesmo, quando era novo, cultivei uma fé como se Deus fosse narcisista. Deus gostasse de ser bajulado, adorado, mas numa linha completamente que qualquer pessoa humana, se fosse daquele jeito, a gente diria: esse cara é doente. Mas Jesus, a gente imagina imagem de Jesus assim, de cima, olhando, e tudo que é de anjinho e de pessoas embaixo fazendo assim. Então, o que é a fé? É esse mundo narcisista, fechado, sectário,
ou o Deus da gente é amor. A gente vai celebrar no próximo domingo na Igreja Católica, na Igreja Anglicana e Luterana, a festa da Santíssima Trindade. E o Evangelho deste domingo agora, diz: Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho único. E eu acho que muitos padres e pastores vão pregar sobre o sacrifício de Jesus. No lugar de descobrir que o amor que se doa, o amor que entrega, e todo amor é entrega, é dom, né? Ele é o amor que faz com que a Laudato Si, os documentos do Sino da Amazônia, todas essas exortações do Papa Francisco sejam compreendidas como essência da fé e não como uma consequência externa. Pensem na campanha da fraternidade. Vocês sabem que o ano passado houve um grupo de padres do Brasil que escreveu a CNBB pedindo para acabar com a campanha da fraternidade, porque a campanha da fraternidade prejudicava a quaresma. A quaresma deles. A quaresma deles provavelmente prejudicava. Mas uma quaresma que é uma dimensão pascal da vida, o engravidar a vida da ressurreição de Jesus na relação da gente, no trabalho social, em tudo, como é que a campanha da fraternidade pode prejudicar? Mas é a mesma coisa que vocês estão perguntando, não é? Quem pergunta se a campanha da fraternidade atrapalha a quaresma, é lógico que não vai considerar Laudato Si como um documento fundamental, essencial para a fé. Agora, o que é que a gente vai fazer sobre isso? Repito de novo, começar por nós mesmos, trabalhar nos grupos da gente, a dimensão da fé como amor, a relação fé e vida, fé e política, e assim a gente vai caminhando. Não é? Acho que é isso. Ótimo. Não, eu vou só completar, então, com duas coisinhas. Eu acho, Marcelo, que talvez mais do que em outros momentos da história, o sagrado está. O sagrado sempre teve, né? Se você lê a Bíblia, você sabe que desde o Testamento você tem uma disputa sobre quem é Javé, onde é que ele habita, onde é que ele atua, como é que ele faz, né? Quem ele é. Então, essa disputa ela sempre teve. Durante muito tempo, eu acho que nos últimos tempos aí, depois que Nietzsche falou Deus está morto, né? Quando a gente passou por uma sociedade muito secularizada, as religiosas elas foram ficando para dentro, né? Ou como uma fé pessoal, ou para dentro das igrejas. O momento que a gente está vivendo, como ele é apocalíptico, como de fato tem a possibilidade do mundo se acabar, ou de ir se acabando, ou da gente estar é um período de muita imprevisibilidade, acho que não à toa tem um ressurgimento da busca pelo sagrado. Mas tem uma disputa, é isso. E aí é o que o Marcelo falou, Deus está acima de todos. Se ele está acima de todos, é claro que ele não vai se interessar por essas coisas. Mas eu sinto uma coisa que eu tenho diferente da que veio dessas perguntas. Eu não conheço nenhum outro documento da Igreja, e talvez seja porque eu trabalho com a Laudato Si, né? Mas eu não conheço nenhum outro documento da Igreja que tenha suscitado tanto interesse no Laudato Si. Não conheço nenhum outro documento da Igreja que os meus amigos que são ateus conheçam. Nós, outro dia, na Comissão de Mineração e Ecologia Integral, organizamos um diálogo, lives que a gente organizou na Semana Laudato Si, foi com 2 cientistas. Um deles, o Luiz Marques, um cara totalmente ateu. E ele disse, eu adoro a Laudato Si, e eu acho que é isso, a gente tem que encontrar sacralizar o mundo. Nós, franciscanos, organizamos um debate com uma outra pessoa, também ateia, Zé Correia, de São Paulo, do PSOL,
e ele disse: para mim, hoje, a Laudato Si deveria ser o novo programa político de um partido que seja realmente um partido para fazer a questão socioambiental no Brasil. Então, eu tenho a sensação que, ao contrário disso, a encíclica tem um enorme potencial. Agora, por que ela não encontra espaço? Talvez porque a gente ainda esteja trabalhando menos, talvez porque a gente ainda fique tímido, porque a gente ainda espere que alguém vá fazer. Se a gente for esperar que vai ser o bispo, que vai, talvez não seja. A gente começar a organizar círculo bíblico para falar da Laudato Si, organizar pastoral ambiental à luz de um estudo profundo da Laudato Si, não pegar 3, 4 palavrinhas da Laudato Si e permitir que ela seja romantizada, como até empresários já instrumentalizam a Laudato Si. Então, eu acho que essa é parte da nossa tarefa e responsabilidade. Eu acho que ela abre uma possibilidade de comunicação imensa para fora da igreja e para dentro da igreja. Acho que ela abre a possibilidade de inspiração, isso que o Marcelo falou, da gente se reengravidar de Deus, porque ela permite, por um lado, olhar com clareza as dificuldades e manter essa compreensão profunda de que é o amor de Deus o que nos move. Esse amor de Deus, Mãe, esse amor de Deus que se espalha nas mais pequeninas curas, esse amor de Deus que com ternura nos ampara, nos acolhe, e que está nas formigas, está nas abelhas. Depois que você pensa isso, você olha para todo mundo de uma outra forma, você reencanta o seu olhar, porque o mundo sempre foi encantado, continuará encantado, porque ele é criação, ele é expressão desse amor de Deus. Ele engravidamento de Deus que se expressou e veio à luz. Então, está aí. Nós precisamos de olhos para enxergar e de ouvidos para escutar, porque o canto do universo é um canto de amor. O canto dos pássaros é um louvor a Deus. Então, eu acho que a Laudato Si permite a gente ter esse casamento perfeito, de nós sermos os mais ativistas, os mais defensores, os mais politizados e, ao mesmo tempo, mais inspirados, os mais amorosos, os mais generosos, os mais ecumênicos. É um convite maravilhoso para tempos pandêmicos. Muito bom, Moema, Marcelo. Tá fantástico o debate. Tem mais perguntas, viu? O pessoal se empolgou aqui. Fez muita pergunta aqui. Olha, tem uma que é da... Deixa eu ver aqui. Acho que é Doris. Doris. Né? Ela fala... deixa eu ver aqui direitinho. Como fazer o encontro, né? Vou resumir aqui que ela escreve um pouquinho, mas a Doris diz o seguinte: como fazer o encontro desses dois rios, a Laudato Si e o Sínodo para a Amazônia? E a Fernanda do Socorro coloca aqui o seguinte, que é um questionamento que eu até trago comigo todo dia quando eu ligo a televisão, começo a ver as reportagens, né? Como olhar e voltar atrás sem cair na normose, ideia que vem sendo impulsionada por vários setores, inclusive, me parece, por alas conservadoras da própria Igreja Católica. Então, assim, a gente escuta muito, vamos voltar ao normal, botar a economia para funcionar, porque senão, né, parece que o mundo vai cair em cima da cabeça da gente. Então, a normose que o Marcelo falou, né? Como é que vocês veem isso? Como fazer o encontro desses dois rios para desaguar no mar, né? No mar do cuidado com a casa comum, o rio Laudato Si, o rio Sínodo para a Amazônia e essa normose que o sistema está empurrando aí a gente, o Brasil, inclusive, saindo, né? Do isolamento, muitos prefeitos, governadores, inclusive, não só mais o governo federal falando, né, mas sair do isolamento, quando os cientistas dizem que a gente ainda está em um ponto de muito risco de contaminação.
Então, aí, deixa a palavra. Moema, quer começar agora, Moema? Quero começar agora, porque acho que a gente já está chegando ao encerramento, aí deixo a última palavra para o Marcelo. Bom, a Doris é nossa amiga, nossa irmã, também auditora no Sínodo para a Amazônia, e ela sabe desse esforço, né? Eu acho que a igreja ela hoje é uma casa que abriga muitas casas. Eu acho que o encontro é um encontro importante e bonito. Eu acho que esse encontro não é fácil, mas o encontro entre o Amazonas e o Tigre, entre os desafios do tempo presente e a tradição, eu acho que é também um revisitar a tradição. O Marcelo tem aquele livro lindo sobre os salmos. Eu acho que isso é um pouco todo o desafio. Acho que a igreja, nós, os cristãos, Cristo, Madalena, a riqueza que nós temos salvífica para os tempos presentes é imensa. A questão é que, muitas vezes, a leitura hegemônica, a leitura que dominou, ela era uma leitura que a gente sabe, né? Antropocêntrica, androcêntrica, colonizadora, mas a rebeldia nunca terminou. E essa rebeldia impulsiona a igreja. Essa rebeldia que estava lá desde o primeiro momento, que era a expressão de Jesus e que vai sendo redescoberta, né? Que está em São Francisco e que está nos monges e que está em tantas formas. Então, eu acho que como fazer esse casamento é nisso que eu tinha dito antes, nesse acolhimento, nesse grande diálogo, nessa grande abertura, que nós sejamos templos dessa construção do novo que se faz revisitando coisas que são muito antigas e que têm sabedorias para o futuro. A gente costuma dizer dos povos indígenas, eles não são memórias do passado, eles são possibilidade de futuro. Assim também o tesouro da igreja, eu acho que tem elementos maravilhosos. Bom, eu sou franciscana, vocês São Francisco, lá no comecinho, pré-capitalista, se você olha a sabedoria que está lá, permite a gente fazer esse grande encontro de amor. Então, eu sei que dentro da igreja parece difícil, gente, mas eu digo para vocês, fora dela está muito mais. Então, eu acho que hoje é uma bênção a gente estar na igreja, a gente está em comunhão, a gente está... E aí também tem as dificuldades. Agora, acho que o capitalismo empurra, e aí essa é a segunda pergunta, o capitalismo está chegando no limite do planeta. E os momentos de chegada no limite, eles são momentos de ruptura. Tem um filósofo que diz, a gente vive hoje uma situação em que parece mais possível pensar no fim da Terra do que no fim do capitalismo. Isso é verdade. Então, o desafio de ousar pensar alguma coisa que não é dentro do capitalismo, de ousar pensar além do capitalismo é imenso. Porque mesmo nossos governos democráticos, quando nós os tivemos, eles muitas vezes pensaram que a gente tinha que ser incluído pelo consumo, pelo mercado, incluído. Então, hoje, o imenso desafio é pensar lá na frente, ousar pensar qual é o nosso grande projeto de reino e atuar aqui contra o fascismo, contra a massacre, contra a morte negra, aqui e agora, na solidariedade, na amorosidade, e isso a gente vai ter que fazer reinventando pequenas comunidades com possibilidade de atuação concreta e atuação real. Hoje é isso que a gente tem que fazer. Hoje Jesus disse para Madalena, volta para Galileia. Hoje Jesus disse para Madalena isso, volta para Galileia. E quando a gente volta para Galileia, às vezes a gente não sabe o caminho. Às vezes a gente está desnorteado, como diz a minha amiga Maria Suave, que a estrela do norte não está lá. Como a gente está desviado, o que é muito bom, a gente não vai procurar o norte. A gente vai ter que procurar o sul, a gente vai ter que procurar a gente mesmo,
vai ter que procurar se reencontrar. Não é nada fácil, mas justamente por isso é entusiasmante. Justamente por isso nos engravida da força de Deus. Saindo da comemoração de Pentecostes, cheios da graça e do amor de Deus, vamos nos inspirar nessas pastorais, nas iniciativas que a gente está fazendo, e vamos atuar por aí na construção de um mundo que pode ser novo. Outro dia, conversando com o pessoal daqui de Nova Iguaçu, tinha um menino com uma camiseta "Rezar e Resistir". Eu falei, esse é o meu lema, rezar e resistir. Resistir ao desânimo total, resistir ao medo, resistir ao pânico, resistir à ordem do capital, matem-se. Entregues à ordem do capital, a gente se matar a si próprio, porque para eles já tem gente demais no mundo. Então, a gente vai resistir a essa ordem e a gente vai reencontrar solidariedade, a gente vai reencontrar os gestos de acolhida. E é dessa pequena comunidade, da Galileia, que pode vir a salvação do mundo. Obrigada, gente. Gente, eu não quero dizer outra coisa. Acho que essas coisas tão importantes que a Moema falou, a gente assina embaixo e pronto. Eu só gostaria de dizer uma coisa. O sonho da gente, o projeto divino de transformar o mundo, a gente sabe que, na realidade, encontra agora uma realidade muito sofrida. Hoje à tarde, um amigo meu da Itália, me telefonou e ele disse: Marcelo, de cada 4 italianos, 1, alguma coisa perdeu o emprego e está absolutamente sem meios de viver. E eu respondi para ele: e o que é que você acha que está no Brasil? Se na Itália está assim, como é o Brasil? E aí é lógico que eu acompanhei nos anos 80, indo à diocese, por exemplo, do Xingu, de Altamira, naquela época, o pessoal de cidade pobre, gente muito pobre, defendendo as madeireiras, porque viviam disso, era o salário deles. E, portanto, a favor de derrubar as árvores, de destruir a floresta. Por quê? Porque era o meio de vida. Os caboclos do Pantanal do Mato Grosso fazendo protestos para poderem continuar a caça do jacaré, um animal em extinção. Mas eles viviam da pele, do couro do jacaré, além de comer. E aí o IBAMA atirava em quem caçava o jacaré. Na pastoral, o pessoal perguntava: como é que é? A gente vai defender o pessoal pobre contra o IBAMA ou a gente vai defender o IBAMA para salvar o jacaré? E, é claro, há uma contradição falsa, porque aquele jacaré que está destruído, que está sendo extinto, a um determinado momento ele não haverá mais. Então, o próprio pessoal que está achando que tem que caçar o jacaré para sobreviver não vai ter mais meio de sobreviver. Portanto, é como se fosse uma autodestruição. A mesma coisa com a questão das árvores. A quantidade de gente hoje desempregado que quer que volte o comércio. Motorista de táxi que tem que pagar uma taxa diária do táxi que não está funcionando por causa da quarentena. Mas como é que ele sustenta a família dele? Então, essas contradições do dia a dia, a gente vai lidar com elas, a gente lida com elas na comunhão, na solidariedade,
né? Não tem como. É a vida, é o real. Agora, ao mesmo tempo, sabendo que temos que encontrar juntos caminhos de superação disso. E aí vem a economia solidária, vem os projetos, né, alternativos de outro tipo de, não de decréscimo, mas de austeridade, de um outro modelo de sociedade. Mas a gente só vai descobrir isso no caminho. O caminho se faz caminhando. Eu queria concluir lendo para vocês um poema de Dom Helder, um poema oração, de modo que a gente termine com oração. Pode ser? Vocês imaginem, eu fiz um dos meus últimos livros, Diálogos com o Amor, que peguei 100 salmos da Bíblia, traduzi numa linguagem de hoje, de modo que junta justamente o Antigo e o Novo. Não são salmos traduzidos numa linguagem patriarcal, numa linguagem Deus lá em cima, Deus nacional de Israel, mas uma tradução, né, que muda o modo de falar de Deus, que muda a maneira de apresentar o orante, que é o orante e a orante juntos, né? E a relação fé e vida. E aí sempre terminam cada salmo que eu traduzi com uma oração de outra tradição religiosa, ou da nossa, numa nova concepção. E o último salmo da Bíblia, o 150, eu concluo com esse poema oração de Dom Helder Câmara. Bendito sejas pela sede que despertas em nós, pelos planos, por mais arrojados que sejam, que tu nos inspiras, pela chama que és tu mesmo, crepitando dentro de nós. Que importa que a sede, em grande parte ainda insatisfeita, e aí ai dos saciados, que importa se os planos ainda ficam mais no desejo do que na realidade? Quem sabe mais do que tu que o êxito independe de nós, e tu só nos pedes o máximo de entrega e de boa vontade. Acho que foi uma boa resposta para nós nessas perguntas, não acham? Então, um grande abraço, um beijo no coração para a Moema, para a nossa querida irmã Doris, para todos os irmãos e irmãs que estão aqui junto com a gente. Então, estamos juntos, ninguém larga a mão de ninguém, que Deus abençoe vocês. Marcelo Barros, Moema, a gente agradece de coração, né? Imensa gratidão de tê-los com a gente. Ou seja, foi fantástico hoje nossa conversa, né? Aí a gente agradece a participação de todos e todas em casa, mas antes de encerrar, né, gostaria aqui de agradecer ao pessoal que está na retaguarda, né? Que eu estou aqui conversando com vocês dois, fazendo aqui o meio de campo com todo mundo que está em casa e vocês. Mas tem o Samuel, que é de São Paulo, né? A Isabela, Bela, do Rio de Janeiro, Tarcísio, que é lá do Pará, né, Tarcísio? Mas está morando no Rio. Bira, do Rio de Janeiro. Igor. O Igor é paulista? Não sei. Mineiro. O pessoal diz aí. É mineiro, o Igor é mineiro. E o Ângelo? E o Ângelo, né, do Rio de Janeiro. Então, eu de Pernambuco, né, aqui, o Recife, aqui pertinho, Marcelo Barros. A gente agradece de coração, né, mais uma vez a participação de vocês aqui com a gente, essa força tremenda que vocês estão dando a esse início, né, de caminhada. O Marcelo Barros falou lá atrás, o início de uma caminhada, de uma pastoral, mas que já traz
questões que são antigas, né? Problemas que têm que ser enfrentados aí, socioambientais antigos, que a gente vai aí discutindo nesse mês de junho em especial, né, comemorando os 5 anos da Laudato Si, desculpa, os 5 anos da Laudato Si, um documento novinho do Sínodo para a Amazônia e também o mês do meio ambiente, né? Então, a gente traz esse debate. A gente iniciou, como eu disse logo no início, com a celebração no domingo, uma mística, foi coordenada pelo Dom Roberto, lá de Campos dos Goytacazes, né? E a gente vai ter ainda até o dia 28 de junho esses debates. Lembrando que toda terça e sábado, tá certo? Terça-feira às 20 horas e sábado tem um debate às 16 e a outra às 18 horas. Sábado que vem, dia 6, é um debate muito bom, mudanças climáticas e os impactos sobre a vida. No primeiro momento, 16 horas. E 18 horas, a gente vai ter educação ambiental, né? A gente está trazendo aí, no primeiro debate, a Raíssa Ferreira, o Alexandre Araújo e a Francis Lacerda. E na educação ambiental, a Jaqueline Guerreiro. Então, vai ser outro pipoco também. Assim como foi hoje, um debate, não é, para animar a nossa caminhada, para a gente ter essa força, perder o medo, né? E sair às ruas, porque é Pentecostes, não é isso? Sair às ruas e pregar uma nova sociedade, uma sociedade que a gente tem que aprender com nossos irmãos indígenas, nossos irmãos do candomblé, da Jurema Sagrada. Temos muito a aprender nesse meio de mundo, né? São muitas ideias boas que a gente não pode estar deixando passar. E aí a gente convida todos e a todas nesse momento, reflexão, né? Um minuto de silêncio, lembrando aí dos nossos irmãos que infelizmente morreram, né? Vitimados pela Covid. E, infelizmente, no nosso Brasil, não é só por conta do vírus, mas por conta de uma negligência governamental, né, que está levando muitas pessoas à morte. Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de trabalhar. Esqueci a letra agora, né? Mas, gente, muito obrigado a todos e a todas, né? Marcelo, Moema, todos que estão aí por trás do vídeo. Muito obrigado a todos que estão em casa. Obrigado por ter deixado a gente entrar na sua casa, né, e bater esse papo legal sobre a Laudato Si e o Sínodo para a Amazônia. Então, né, vamos descansar, já é hora. Amanhã outro dia e lutando sempre contra o fascismo. Paz e bem. Obrigado.